Criar essa lista não foi fácil, afinal se você já viu as 3 temporadas da série, sabe o quão é difícil selecionar as melhores. E se você já viu, então prepare-se, porque essa é a minha lista dos 15 melhores episódios dessa série que mistura ficção científica, terror, comédia e existencialismo num formato absolutamente insano. Então sem demora, vambora! 15. Pela Casa, volume 2, episódio 6, diretores Elliot Dare e Simon Otto. 2 crianças acordam na véspera de Natal e encontram uma criatura monstruosa no lugar do Papai Noel. A estética é encantadora, o clima é sombrio e o episódio brinca com a ideia de moralidade. O que significa ser bom ou mal aos olhos de um ser tão estranho? E o que mais me pega nesse episódio é quando o monstro decide se a criança é boa ou má. E eu me pergunto, e se ele decidisse que a criança é má, o que ele faria? 14. O Lixão, volume 1, episódio 11, do diretor Javier Récio Gracia. Um velho chamado Ugly Davis se recusa a deixar seu lixão e aí, com o tempo, a gente descobre o porquê. Que ele vive com uma criatura que o protege. Eu diria que esse é um conto bem grotesco, mas eu tive que falar. É surpreendentemente afetuoso. Eu diria que é uma homenagem aos excluídos. Afinal de contas, a gente vê a relação entre um homem que vive à margem e a vários objetos que são jogados fora. Enfim, o episódio vai além do simples horror. Ele, na verdade, constrói uma narrativa sobre aceitação das diferenças, sobre a solidão, sobre o amor incondicional. É um episódio que, além dessa profundidade, ele é extremamente divertido. Na verdade, eu já sinto meu corpo entrando em choque séptico, sentado aqui. Se o senhor só desenhar um X nesses papéis, eu vou poder sair desse buraco imundo. Rato! Aí tá você! Falando em diversão, esse aqui vou te falar. 3 robôs se passam em um mundo pós-apocalíptico onde a humanidade praticamente desapareceu. Aí a gente vê 3 robôs, né? Que é o KVRC, o Xbot 4000 e o 1145G. Curiosos e divertidos, eles analisam os vestígios do que foi a nossa civilização. Eles refletem sobre os hábitos da gente, sobre as contradições. E por que precisariam de um orifício inteiro para isso? Eu sei lá, eles tinham vários tipos de orifícios, uns negócios que entravam, outros que saíam, era louco. Sobre o destino que os humanos deixaram para trás. É uma observação muito cômica, tem muita crítica sutil e ácida também. Ver os robôs passeando por supermercados abandonados, parques, museus, enquanto eles tentam entender o que levou à extinção da raça humana. Tem diálogos hilários, mas por trás de tudo há uma crítica sobre consumismo, destruição ambiental e arrogância humana. Esse é o primeiro episódio da primeira temporada, então é um começo perfeito para quem está entrando na série. 12. Ratos de Manson, temporada 3, episódio 7. A gente vê aí um escocês Manson que declara guerra aos ratos em sua destilaria. Esse episódio é divertidíssimo. O Manson ele tenta acabar com os ratos, porém não consegue, porque os ratos respondem com inteligência e tática. E o que torna o episódio muito hilário é a forma como ele vai tentando matar os ratos, mas os ratos sempre se superando. Tem um humor negro, uma violência cartunesca, mas também é sobre empatia, sobre adaptação e conveniência. O final desse capítulo é muito legal mesmo. Se você não viu, assista. 11. Proteção contra alienígenas, temporada 1, episódio 5. Esse é para quem gosta de robôs gigantes no estilo Círculo de Fogo. Pois é, fazendeiros em mechas gigantes enfrentando alienígenas? Sim, e mais, além dessa porradaria toda de tiroteio, tem uma dose inesperada de drama familiar. O episódio mistura ação frenética com uma reflexão sobre lar, sobre perda, sobre resistência. No fundo, é sobre proteger quem a gente ama, e mesmo que isso signifique pegar em armas contra o desconhecido, mesmo que suas chances sejam quase zero. Vamos agora para o top 10. A vantagem de Sony. Esse está na primeira temporada, episódio 4. Sony participa de um torneio de lutas em uma ilha remota onde combatentes controlam biotecnologias monstruosas para batalhar entre si.
À primeira vista, ela parece apenas mais uma competidora, só que no entanto, Sony carrega cicatrizes profundas de abuso e trauma que a tornam mais complexa e poderosa do que aparenta. O mais incrível é o que se revela no final. A vantagem dela é o medo da morte. Não posso dar mais detalhes do que isso, porque eu sei que nem todo mundo aqui assistiu aos episódios. Então, cara, só assiste. Vai sem medo. Esse capítulo é muito bom. Vamos pro 9. A Testemunha, temporada 1, episódio 8. O diretor Alberto Mielgo com certeza usou LSD para fazer esse episódio. É bom pra caramba. Fala sobre uma dançarina que ela presencia um assassinato e foge pelas ruas de uma cidade totalmente estilizada e psicodélica. Sei lá, parece que a intenção ali é você entender como funciona o efeito psicodélico do LSD na cabeça. Porque o episódio fala justamente sobre paranoia, sobre medo, sobre ciclo de violência. Ela mostra uma perseguição frenética, que não é só física, mas é um jogo assim muito psicológico entre o caçador e a presa. A mulher ela tenta escapar, mas ela está presa em um ciclo que parece interminável. É um EP com uma estética alucinante, com uma narrativa que, te falar, dobra sobre si mesma. Só vai, cara. Só vai sem medo. 8. Viagem Ruim. Temporada 3, episódio 2. Diretor David Fincher. Só pela direção aí você já vê que não é qualquer um. Não é qualquer um. Vamos lá, imagine uma criatura abissal que domina o porão de um navio e exige sacrifícios humanos. No começo do episódio você acha que ele trata de terror, mas aí você percebe que o episódio é uma aula de cálculo moral. Até onde a lógica justifica decisões brutais. Senhor Melis, um passo à direita. Muito gentil, obrigado. O capitão ele age como um matemático do sofrimento, porque ele escolhe quem vai ser sacrificado. A tensão claustrofóbica amplifica o conflito interno entre humanidade e sobrevivência, destacando o peso das escolhas em situações extremas. Esse capítulo tem um final surpreendente. Para entrar no top 5 só faltou um pouco mais de profundidade. Vamos pro próximo. Esquadrão de Extermínio, temporada 2, episódio 3. Diretora Jennifer Yu Nelson. Nesse episódio a gente vê um policial que é encarregado de combater a superpopulação do planeta, onde as pessoas não morrem mais, elas vivem eternamente, porém não se deve ter filhos. E o trabalho dele é matar justamente crianças que ele vai achando aí que famílias vão tendo e escondendo. Desculpem, crianças. Só que ele vive sendo atormentado pelas consequências que o trabalho provoca. É uma história que mistura ficção científica, drama psicológico, tem a crítica à desumanização do sistema de controle social. É um episódio que mergulha em questões éticas profundas, fala sobre o trauma que acompanha decisões que, apesar de necessárias, né, entre aspas, corroem a alma de quem as executa. Um esquadrão de extermínio ele não julga o personagem, mas ele mostra o custo psicológico de servir a um sistema que pede sacrifícios inaceitáveis. É um episódio que pergunta o que resta de um ser humano quando ele se transforma em uma ferramenta de controle. É um episódio de doer o coração. 6. Boa Caçada. O diretor Oliver Thomas. Primeira temporada, episódio 10. A fusão de lenda chinesa com tecnologia steampunk cria um conto trágico e libertador. Uma jovem, Hu Jing, que é uma raposa espiritual, ela é despojada de sua natureza, mas encontra força na transformação. Fala sobre a opressão, fala sobre a destruição cultural provocada pelo progresso e também da capacidade de renascer, de lutar. O que eu quero é caçar os homens que acham que pertencemos a eles. Os homens que perpetraram o mal e chamaram de progresso. Eu preciso que me ajude. Assim, o episódio ele é lírico, ele é triste e ao mesmo tempo ele é lindo, lindo. É extremamente forte,
A gente vê o mundo mudando, evoluindo e a magia ficando para trás. Assistam, é outra obra maravilhosa de Love, Death and Robots. Agora vamos entrar aqui no nosso top 5. Nossa, isso daqui eu fiz sem medo, cara. Sem medo. Você pode discordar da ordem de diversos episódios aí que eu citei. Mas esse top 5 aqui que eu fiz, eu brigo por ele. É uma opinião pessoal, é claro, mas, cara, eu estranho quem discorda disso aqui. Mas vamos lá, porque top 5 falando agora 5 Jíbaro. Na tradução em português ficou fazendeiro, mas não tem nada a ver com fazendeiro, na minha opinião. Esse tá na terceira temporada do episódio 9, o diretor é Alberto Mielgon. Imagina o seguinte, uma sereia que hipnotiza com seu canto e mata um exército inteiro. Quando ela canta para matar todos eles, só um cavaleiro sobrevive. A questão é que ele sobrevive porque ele é surdo. Ele é imune ao feitiço dela, haja vista que o que ela usa como feitiço é o canto dela, que fazem todos os homens se matarem. É a partir daí que começa uma relação, vamos dizer assim, tensa entre os dois. Ela observa ele de longe, ela fica encantada porque ela viu um homem diferente que não se abalou com o canto dela e ela passa a noite observando ele enquanto ele dorme. Ela o enxerga como exceção, talvez até como ela mesma, mas ele, infelizmente, ele só a vê como um tesouro a ser extraído, a ser roubado e explorado. Esse EP é um espetáculo. Sem uma única fala, Jíbaro é puro impacto. É um balé de sangue e ouro. Vai deixar você vidrado. Não viu? Vai sem medo. 4. Zima Blue, temporada 1, episódio 18. Esse episódio, cara, ele é fantástico. Esse episódio é poderosíssimo. Nesse episódio a gente tem o Zima, que era um artista que transformava o universo em sua tela. Ele pintava o cosmos, só que com o tempo ele foi colocando um pequeno quadrado azul em toda a sua obra. E conforme ele ia fazendo outro quadro, esse ponto ia aumentando com a mesma tonalidade de azul. Ele encontra um repórter e ele fala que finalmente ele vai revelar o que é isso, o que isso significa. E nesse episódio ele revela quem ele era, o que ele é e quem ele quer se tornar. Ele mostra que a jornada dele é para trás. Você vai entender se você assistir. É um conto poético sobre a busca pela essência, pela simplicidade perdida, sobre a complexidade da existência, principalmente da existência dele. Cara, o episódio é visualmente estilizado, é conceitualmente profundo. Sinceramente, é o episódio mais contemplativo da série. Não tem como você assistir e não ficar pensando na sua vida. É fantástico. Mas vamos lá para o top 3. No top 3 a gente tem Para Além da Fenda de Áquila. Tá na temporada 1, episódio 2. Esse episódio foi um socaço no meu estômago. Foi muito profundo. Nossa, velho. O diretor Jerome Chen botou pra descer. Cara, é fantástico. Vamos lá. O episódio fala sobre uma nave espacial que salta por engano para uma fenda desconhecida e acorda anos-luz longe de casa. A tripulação acorda e a primeira coisa que o capitão vê quando ele acorda é um rosto conhecido. Uma mulher que ele não via há muitos anos, um antigo amor da vida dele. E ela fala para ele que ele está numa galáxia muito distante, que eles erraram esse salto temporal e foram coincidentemente parar na órbita onde eles estão. E o que começa com esse reencontro maravilhoso, emocionante, vai se transformando numa revelação angustiante sobre ilusão e aprisionamento mental. Agora observe. Essa é a vista de onde estamos. 150 mil anos-luz de distância de casa. Por quanto tempo a gente ficou desacordado nos tanques? É um episódio que, eu te falar, ele provoca questionamentos existenciais.
fala sobre a pílula azul e a pílula vermelha, fala sobre a dor da realidade ou o prazer da mentira. Como eu falei, é um soco filosófico, é um sci-fi psicológico que deixa o espectador desconfortável, reflexivo e impactado com o final devastador. Se você assistiu, me responde aqui nos comentários. Você preferir viver na mentira ou saber a verdade? 2. Metamorfo, temporada 1, episódio 12, da diretora Gabrielle Penacchioli. É uma das histórias mais potentes da série. Em meio à guerra no Afeganistão, 2 soldados com habilidades de lobisomem são usados como armas vivas. Eles são mais rápidos, mais fortes, mais instintivos, mas também tratados como aberrações pelos próprios companheiros de farda. Eu vi, e eu não confio em nada que sangra daquele jeito e sai andando. Não é natural, nenhum de vocês. Não é natural? Posso perseguir minha presa só pelo cheiro. Posso correr quilômetros enquanto você pega carona num carro fedorento o dia todo. Enxergo perfeitamente numa noite sem lua, enquanto você se agarra a uma lanterna assim que o sol se põe. Se quer saber, não tem nada tão natural assim nisso. Soldados cães de merda. Esse episódio mistura guerra e mitologia para tratar de um tema real, que é o preconceito dentro de instituições que servem para defender a humanidade. Os protagonistas são super-humanos, mas desumanizados pelo próprio exército que os explora. A tensão entre o instinto animal e a honra moral é o que move o episódio. Visualmente brutal e espiritualmente carregado, o episódio ele coloca o espectador diante de um paradoxo. Os mais humanos são os que foram desumanizados. No fim, o lobo é mais leal, mais justo e mais digno do que muitos homens. Número 1, zaço, primeiríssimo lugar, A Guerra Secreta, temporada 1, episódio 6. Cara, imagina o seguinte, na União Soviética dos anos 40, uma unidade de elite é enviada às florestas da Sibéria para exterminar criaturas infernais, eu digo literalmente infernais, que surgiram após um experimento oculto mal sucedido. O inimigo não é mais outro ser humano. Na verdade é o resultado da arrogância humana em brincar de Deus. O episódio é uma mistura de horror sobrenatural e drama de guerra. De todos os episódios que eu já assisti, esse é o que tem a violência mais crua. E nem só esse aspecto que toma forma no episódio. Ele também fala sobre heroísmo silencioso, sobre homens que sacrificaram suas vidas pela sua pátria ou até mesmo pelo mundo. O episódio inteiro tem uma atmosfera sufocante, sem falar na animação que entrega uma guerra suja, desesperada, onde os soldados sabem que foram enviados para morrer e vão assim mesmo. A crítica aqui é clara. Os monstros eles não surgiram sozinhos, eles foram invocados por ações humanas. Então o que a gente vê não é só uma luta por sobrevivência, mas uma tentativa de corrigir erros que jamais deveriam ter sido cometidos. Enfim, velho, Guerra Secreta fala sobre dever diante do absurdo, sobre coragem sem recompensa. Cara, isso é muito, muito bom no episódio. Fala sobre o preço de decisões ocultas feitas por quem nunca pega em armas. É um episódio sobre honra e não a honra que é celebrada, mas aquela que é esquecida no campo de batalha, que morre junto com o soldado. Enfim, só não digo para você começar a série assistindo esse episódio porque ele é bem impactante. Ele tem cenas bem explícitas, então começa do começo. E quando você chegar nesse daqui, cara, eu quero que você venha aqui me contar o que é que você achou, tá bom? Porque eu vou te falar, cada episódio de Love, Death and Robots é um soco. Alguns doem, outros fazem rir, outros nos deixam sem fôlego, mas todos dizem algo sobre quem somos, sobre quem fomos, sobre o que a gente poderia ser. E me fala o seguinte, se você já assistiu todos esses episódios, qual a ordem você colocaria? Que outro você colocaria nessa lista? Eu aguardo seu comentário. Valeu, forte abraço e não esquece, se é cinéfilo e não nega, segue o Mega.